Bem-vindos a mais uma hora da matemática. Hoje vamos continuar o estudo dos números que, como dissemos na última aula, nós fazemos os números que vão ser feitos com vírgula. Lembram-se do número que nós tivemos lá e que tinha uma vírgula, não é? Então, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos entender agora como funciona? E para entender isso, nós vamos lembrar um pouquinho lá daquelas aulas que falamos sobre as moedas. Vocês se lembram que o que vinha depois da vírgula eram os centavos, e os centavos eles significavam menos do que R$1, que era um valor menor do que R$1. Na numeração comum da matemática acontece a mesma coisa. Eu digo que não seja relacionado com o dinheiro, né? Mas com outros números acontece a mesma coisa. O que vem depois da vírgula significa que vão ser números menores do que a unidade, que seria o número 1. Vão ser divisões ainda menores, e a gente vai entender um pouco melhor isso. Vamos ver um exemplo prático. Aqui eu tenho um sabonete. Como é que eu representaria isso daqui numericamente? Com o algarismo 1. Aqui eu tenho 2 sabonetes. Como eu representaria isso matematicamente? Utilizando o algarismo 2. Agora, e aqui? O que eu tenho? Eu tenho meio sabonete, tá certo? Eu tinha um sabonete, dividi esse sabonete ao meio e fiquei com 2 pedaços, né? 2 metades do sabonete. Como é que eu iria representar então agora um sabonete e metade de um sabonete numericamente? Como é que eu faço isso na matemática? Eu vou fazer isso usando esse sistema. Então eu represento que eu tenho um sabonete inteiro e depois da vírgula eu tenho a metade de um sabonete. Por que metade, né? Número 5. Nosso sistema não é decimal, lembram-se que para nós os números eles vão sempre ter como referência o número 10. Então nós vamos ter para cima e para baixo de 10, não é? Então o 5 representa exatamente a metade entre o 0 e o 10. Por isso que a gente representa, neste caso, não é? Quando eu estou escrevendo com a vírgula, eu represento a metade com o número 5. Tá bem? É só o número 5 que vai depois da vírgula? Não. Os números podem ser vários, né? Eu poderia dividir o sabonete. Ao invés de dividir ele pela metade, eu poderia dividir em vários pedaços, né? Se eu dividir em pedaços menores, eu não vou poder escrever o 5. Aqui eu teria a metade que eu represento com 5, né? Eu poderia dividir em números menores. Aí eu iria escrever, vamos dizer que eu dividi o sabonete inteiro em 10 fatias. Se eu pegar uma fatia, eu vou escrever 2,1. Se fossem 2 pedacinhos, né, dos 10, eu escreveria 2,2. E assim por diante, tá certo? E agora nós vamos entender melhor essa divisão dos inteiros, né? Com as réguas, tá bem? Vamos ver. Vamos observar aqui, então, a medida que nós vamos ter aqui, olha, do 0 até 1. Neste caso aqui, o que nós temos? Nós temos 1 metro. É essa distância daqui até aqui. Toda essa faixa aqui, olha, mede 1 metro. Então, para entendermos melhor a questão de escrever com a vírgula, nós vamos relembrar que nós já vimos em outra aula a questão das medidas. Então, nós temos aqui, olha, uma faixa que corresponde a 1 metro. Aqui vai do 0 até o 1, que é 1 metro.
nós já vamos ver em detalhe, né, em zoom esse pedacinho, mas eu quero evidenciar que nós temos aqui várias faixas. Não é possível ver todos os detalhes assim, mas eu vou mostrar em detalhes e vai dar para entender. Então, nós temos uma aqui que é simplesmente mostrando de 1 metro. Ao lado, esta mesma faixa de 1 metro dividida. E aí nós vamos ver as marcações aqui, olha, de centímetros. Nós temos aqui 10, 20, aqui o 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 centímetros. Só que ao lado, nós vamos ver essas mesmas regiões subdivididas. E o que eu quero que vocês percebam aqui é que essas subdivisões elas vão acompanhar até o final. Então, essa última marcação que tem aqui, tem vários risquinhos aqui bem pequenininhos, que se somados até o final aqui, vai dar 1000, que seriam os milímetros. E agora, então, nós vamos ver uma parte só dessa faixa para poder compreender como é nos detalhes. Aqui vemos, então, uma reprodução das réguas que eu mostrei para vocês inteiras, né? Aqui nós temos aquela parte que é lisa e mostra de 1 metro, e essas daqui, as que estão ao lado. Vamos ver agora com detalhes, né? Nesta daqui nós temos a medida de centímetros, nessa daqui a medida de centímetros e cada um dos centímetros dividido ao meio, e aqui cada uma dessas partes aqui do meio dividida em pedaços ainda menores. Vamos ver agora no outro slide em detalhe. Aqui então vemos a parte dos centímetros, que vão aqui de 0 até 10, tá certo? Então, aqui o início da régua, né, de 1 metro, e aqui só o pedaço que vai até 10 centímetros para nós podermos ver em detalhes. Aqui nós temos, nesse pedaço aqui, então, de novo, repetindo aqui o centímetro, mas aqui o detalhe desse centímetro está dividido ao meio. E aqui nós vemos, então, os milímetros, que são a divisão de cada centímetro em 10 partes também. Vamos contar aqui. Olha, aqui é o 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aqui seria o 10 que já termina o centímetro. Então, nós temos aqui nesse espaço todo o espaço de 1 centímetro. E aqui na metade, exatamente na metade, quanto foi que deu? Sim. Portanto, nós temos aqui esse espaço, se a gente fosse representar com um número, qual seria? Número 1 centímetro, certo? O algarismo. Mas e se eu quisesse representar só este pedaço aqui, olha? Como eu representaria? Então, este daqui eu teria que fazer o seguinte, este daqui ficaria 0,5. Por quê? Porque a metade do espaço inteiro, que é o centímetro, que é 1. Lembram-se lá na questão dos centavos, a mesma coisa, que é menos do que a unidade que é 1 centímetro. Então, esse espaço seria 1 centímetro. Agora, vamos dizer que eu quisesse representar esse espaço todo aqui, olha, tá certo? 1 centímetro mais a metade do outro centímetro, né? Como eu iria fazer, então, seria 1,5. 1 centímetro e meio, tá certo? 1 centímetro e meio. Então, aqui aparece, olha, o 5, aquele vírgula 5, tá certo? E agora nós entendemos o porquê, que na régua eu vou escrever esse vírgula 5. Espero que tenha sido fácil de compreender, tá certo?
E aí nós vamos continuar tudo então na próxima aula.